Olá, gente. Vamos começar essa live para que o nome de Jesus seja glorificado. Nesta noite vai estar conosco o pastor lá dos Estados Unidos, Vitor Nella, onde Deus vai nos mostrar coisas maravilhosas. Eu convido a todos que estão nos acompanhando nesses dias, ouvindo, para estar conosco mais esta noite preciosa em nome de Jesus. Vai ser uma noite de muita experiência, de alta experiência, né? Eu agradeço a Deus pelo privilégio de poder estarmos juntos nesta fonte chamada hoje internet, né? Pelo meio de comunicação onde podemos falar tudo sobre o amor, o sobrenatural de Deus e levar a palavra de Deus aos lares, assim para trazer edificação para as famílias e edificação para a igreja, né? Nós queremos glorificar o nome de Jesus. Daqui a um pouquinho estaremos entrando com o pastor Vitor, que vai estar conosco, e o som do céu vai ser preciosíssimo. Deus seja louvado. Mais uma vez, estamos na presença de Jesus Cristo, na certeza absoluta que Ele está conosco e a glória dele se derramará. A Bíblia fala muito sobre o sobrenatural, né? As revelações, os dons ministeriais, são justamente para ajustar a igreja, qualificar a igreja e preparar a igreja para ela enfrentar suas guerras, suas crises, suas epidemia, pandemia, quando assola o mundo. Então, os dons, os ministérios, são para este fim. O sobrenatural é aquilo que traz a unção de Deus. A verdade de Deus vem sobre nossas vidas e a gente consegue receber lá do céu e trazer aqui para a terra para que a igreja seja fortalecida no nome de Jesus. Então, nós vemos que os anjos, eles trabalham muito em prol da igreja, né? Sempre trabalharam os anjos, toda a hierarquia angelical, todo o governo do céu se move em prol da igreja. E entre os céus e a terra, há muita força maligna que tenta impedir a chegada de uma oração nos céus, o som de uma igreja, o louvor, a adoração. E no sobrenatural a gente desativa essas fortalezas e ativa a bênção de Deus. Então é muito importante a gente entender esse processo e viver este momento de grande bênção do Senhor Jesus. Nós estamos chegando aqui, já estaremos em contato com o pastor Ornella e a unção vai chegar. Fogo alto e óleo puro. Maravilha, estou aqui gastando um tempinho para ajeitar as coisas, colocar tudo no lugar. E está falando justamente sobre a atividade de anjo, a atividade das coisas celestiais. Mas, antes de tudo, pastor Vitor, eu quero ser grato ao irmão por dar esse tempo para que possamos trazer algum benefício para a igreja de Cristo aqui na Terra. Eu tenho uma amizade muito forte, um sentimento muito forte por você, pela sua família, pela honra quando estive na sua casa, né? Vamos estar outras vezes, com certeza. Absolutamente. Pelo trato, né, da sua esposa, né, dos filhos. Maravilha. Você é um príncipe de Deus, uma pessoa muito singular de Deus. Eu conheço e sei disso. Então, eu quero que você abra assim, deixa Deus te usar poderosamente. Deixe os céus tocar na terra. Aleluia. Se de repente não der para a gente fechar essa live hoje, a gente fecha na próxima semana, se você tiver oportunidade. Porque eu creio que Deus vai mexer no sobrenatural. Eu estava olhando aqui alguns versículos bíblicos, sei que você vai entrar com muitos, mas sobre o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Efésios, né, e aos Colossenses.
que ele trata dos mistérios, Cristo como mistério. Então, ele Aleluia. traz o segredo de Cristo. Eu acho interessante quando ele fala no capítulo 3 de Efésios, versículo 2, melhor, versículo 3, pois segundo uma revelação me foi dado a conhecer o mistério, conforme escrevi há pouco. E olha bem, o mistério. Eu acho isso aqui fenomenal, porque ele está falando que foi dado a ele a revelar, e Deus deu a conhecer este mistério. E aí, quando a gente continua o versículo, diz, no qual depois compreender o meu discernimento do mistério de Cristo. Então, eu acho que aqui a gente para pensar que a igreja ela está muito na terra. Porque mistérios Sim, são coisas, é ciência, é segredo. é Eu queria verdade. que você entra por aí, vamos que vamos, porque o pau vai quebrar. Amém. Pastor, a profeta Paulo Canuto, que alegria, que honra. Meu coração verdadeiramente está muito feliz por a gente estar conectados aqui nessa live. E junto conosco já está aí uma centena, talvez aí uma centena de pessoas ligadas com a gente. E eu quero glorificar a Deus, levantar as minhas mãos para os céus e render glórias e honras ao Senhor pela sua vida, por quem o Senhor representa para Deus em primeiro lugar, para quem o Senhor representa para a sua família, porque eu sou testemunha de como a sua família te ama e te honra, quem o Senhor representa para a igreja do Senhor, porque eu vejo com quão respeito e carinho a igreja todas as vezes que o Senhor está diante dela o recebe, e também louvo a Deus pela sua vida diante dos seus líderes, porque vejo que na sua presença e na sua ausência eles falam da sua pessoa com grande estímulo. Então, para mim, é uma honra e um privilégio estar compartilhando nessa live desses mistérios que nós já começamos a falar, e só é possível de falarmos desse mistério porque nós estamos nele. E o bom de estar nele é que houve gerações no passado que puderam prescrutar nele quem ele é, e nós temos nas mãos 66 volumes escritos de pessoas que puderam estar nele, receber dele, se mover nele e traduzir dentro de uma linguagem para a sua geração o que puderam entender, e o que não puderam entender profetizaram sem entender, mas crendo que nele nos movemos e nos existimos. Mas o mais maravilhoso é que nós estamos ainda nessa geração em que esses mistérios e o mistério que é Cristo, que Paulo descobriu e não pôde conter dentro de si tal conhecimento e começou revelando para nós esse mistério, ele continua entre nós. E tem mais. Ele disse que aonde estiver 2 ou 3 pessoas reunidas em torno do seu nome, e ele não disse que tinha que ser presencialmente, não. Ele disse que tinha que estar nele, presente nele. Ele estaria no meio dessas pessoas. Então eu louvo a Deus, porque ele está aqui conosco para nós falarmos desse mistério. Fiquei muito feliz com o tema, porque me sinto livre para falar desse assunto, porque pela graça e pela misericórdia de Deus, eu não julgo que eu tenha alcançado todo o conhecimento do mistério, mas a mim foi dado também um pouquinho de conhecer alguns desses mistérios de Deus. E eu gosto dessa palavra que o senhor falou aí. A igreja tem que ser mais céu. Ela está na terra, mas ela não começou na terra. A igreja não começou na terra. A terra não foi o que deu a luz à igreja. A igreja não foi um projeto que foi criado a partir do primeiro homem que habitou aqui, feito pelas mãos de Deus e o hálito de Deus soprou ele. Não. Paulo diz lá em Efésios que a igreja já era um projeto que já tinha sido feito e criada nele antes da fundação do mundo. Agora a igreja tem a origem no céu, ela está passando na terra, porque ela tem um propósito e ela tem
algo a realizar para Deus na terra, mas a origem dela é do céu, então ela é do céu para o céu. E falar do céu é coisa gloriosa. Falar do céu é coisa extraordinária. E essa é a proposta. E é muito profundo o que você está falando. Em Efésios, está aí na sua mão, talvez. Capítulo 3, versículo 10, fala sobre isso, né? Para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus torne-se conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Aleluia. O propósito é fazer a igreja levar até os céus e trazer dos céus e viver nessa atmosfera. Ela arranca aqui da terra toda obra maligna, todo empecilho, rompe no mundo espiritual, chega lá, faz Deus mostrar sua onisciência, onipresença, onipotência, revesti-la de uma sabedoria sobrenatural, e aí Deus lhe mostra, através da igreja, a multiforme sabedoria, isso só extraindo do sobrenatural. Só você entrando no nível, porque a gente, sabe, eu desde menino na fé, eu vivo nessa altura. Então, quando eu falava de portais, há 40 anos atrás, eu era expulso de grupo de oração, que era loucura, porque eu estava falando que eu via um portal. Aí eu mudei a palavra portal e transformei em ambiente. Eu dizia assim, mas eu vejo um ambiente angelical, um ambiente espiritual. Aí ficou mais aceito, porque a palavra portal trazia pânico. Agora, na verdade, são portais que se abrem. São portais que se abrem. São portais que se abrem. Sim. Porque, por exemplo, Jesus, no dia da transfiguração, está ali Elias, está ali Moisés, está ali Deus, está ali, aí a glória se manifesta. No ambiente terreno, era impossível. Sim. Aquele ambiente tinha que ser tirado a igreja do ambiente, atmosfera terrena, e levada ela para um nível superior, e lá em cima Cristo se transfigurar. E aí até os apóstolos disseram, Pedro disse, bom estar aqui, e bom estar neste lugar. Façamos uma cabaninha para Jesus, para Elias, para Moisés. Nem preocupou com ele, porque era um ambiente. Era um lugar muito seleto. Pastor, eu creio que nós estamos num tempo tão propício, permitido por Deus. Nós não viemos aqui hoje falar do que está assolando a terra, mas ninguém pode fechar os olhos que nós estamos vivendo algo permitido da parte de Deus para tocar todos os homens da terra. Todos estão sendo agora, de uma certa forma, chacoalhados. E isso cria um ambiente favorável para que o sobrenatural de Deus se manifeste. Eu tenho aproveitado esses dias de pandemia, de crise mundial, para estar mais ainda atento e mais sensível aos portais que estão para se abrir, as dimensões da glória de Deus, do conhecimento da sua revelação, para a igreja do tempo do fim, para a igreja que percorre agora a última hora, a 1/10 hora. E nós temos um trabalho extraordinário para fazer, mas a igreja não pode estar operando da terra para o céu. A igreja precisa voltar a operar do céu para a terra e da terra para o céu. A igreja, Deus falou algo no meu coração ainda ontem, dizendo, eu mudei o paradigma das igrejas, principalmente as igrejas que buscam a minha face e querem realmente o mover do meu espírito. Eu tenho mudado esses dias de um tempo em que as igrejas estavam vivendo de eventos para voltar a fazer com que a igreja viva o momento. De eventos para o momento. Porque a Bíblia diz que é num momento, num abrir e fechar de olhos. E a igreja não pode estar distraída de evento em evento sem focar no momento. A Bíblia não fala que nem segundo, nem milésimo de segundo. A Bíblia diz que no momento seremos todos. Então isso é algo que tem que vir de cima. De cima. E se mover no sobrenatural de Deus.
é se mover na natureza de Deus. O que é o sobrenatural de Deus? O sobrenatural de Deus é o ambiente dele. Porque nós somos natural, mas se nós vivemos no sobrenatural, isso está apontando para o ambiente dele. Deus existe nele, no Criador, um ambiente jamais criado, né? Ele habita no mundo incriado, no mundo que não foi criado. Agora, uma vez que ele resolveu criar, ele criou algo e para ele agora se manifestar dentro dessa criação, ele cria formas para estar dentro, convivendo dentro do que ele criou. Agora imagina que glória quando nós podemos subir nessas dimensões, do natural para o sobrenatural. Do sobrenatural, temos a capacidade, pela graça de Deus, de conhecer ainda ambientes nele, dele, ele. Aquilo que Paulo diz, aquele que habita na luz inacessível. Em outras palavras, Paulo disse, eu subi aos céus. Não sei se no corpo ou fora do corpo. Mas ouvi coisas lá nessa dimensão, acima do natural, eu fui no lugar que eu posso chamar aqui de paraíso ou terceiro céu, e lá nesse ambiente eu ouvi coisas que na trajetória para a Terra ficou difícil de comunicar, porque parece que essa geração está com os ouvidos destreinados e destoados para não apenas ouvir, porque ouvir no natural se ouve, mas se ouvir com o espírito na dimensão de onde se foi, aí é outro nível de relacionamento. Agora, o que mais me encanta é que Paulo, neste lugar, ele ainda viu uma luz acima. E ele dizia, aquele que habita na luz inacessível. É como se ele estivesse no sobrenatural, no terceiro céu, e olhasse para um portal acima. No céu dos céus. No céu dos céus. Então, se tem mistérios no nível do sobrenatural, tem mistérios que os homens estão passando anos na vida para descobrir no natural, porque um cientista debruça sobre uma bancada de um laboratório para pesquisar talvez um ser unicelular e passa uma vida inteira ligado com aquela criatura, e eles estão descobrindo dia após dia coisas extraordinárias dentro do natural. Olha, e quando você consegue, então, prescrutar, estudar, investigar, interagir, receber, ser formado, redimensionado para conhecer o sobrenatural e, por fim, vê-lo face a face. É olho no olho. É olho no olho. Sabe, eu acho a palavra que Deus falava para Moisés, eu falo com Moisés face a face. E aquilo ali tem um segredo tão grande, porque a gente pensa que face a face era estar olhando, e face a face era Deus encostar a face na face dele, com o ouvido perto da boca dele, ele com a boca perto do ouvido de Deus. Olho no olho quer dizer que estava olhando realmente dentro dos mistérios segredos. Então, Deus... Dentro dos ambientes. Ele quer passar a face, dentro dos ambientes, ele quer passar a face dele na nossa. Agora, uma coisa que eu acho muito interessante quando a gente fala, e as pessoas às vezes não entendem, os pastores entram em crise, que a igreja ela está muito na terra. E está invertido, ela tem que ser de cima para baixo. Ela nasce de baixo para cima, mas ela de cima para baixo ela ministra, na autoridade. Quando Jesus vem até a terra, até a chegada de Jesus, o véu rasgava de baixo para cima para entrar no Santo dos Santos. Quando Jesus morreu e deu o brado da sua morte, tetelestai, e rendeu o Espírito, a Bíblia diz que o véu rasgou de cima para baixo. Então agora não é de baixo para cima, é de cima para baixo, porque naquele momento em que Cristo está na cruz, meio-dia, quando o sol se esconde, aquilo é um portal que se abriu e ocultou o mundo. O mundo foi ocultado, porque a briga ela não poderia existir na terra diante dos olhos dos homens.
ela teria que existir num campo oculto, num ambiente seleto, onde Lúcifer conhecia bem o ambiente, com seus principados, suas potestades, seus dominadores, seus espíritos da maldade, e ali ele se reuniu, e Jesus então desloca da cruz com certeza, sai dali arrebentado, porque tinha apanhado muito, e se mostra nesse ambiente. E Satanás tinha como que conquistado o mundo. Então, quando o mundo escureceu para o diabo, era um portal. Sim. Ele entendia que aquilo era a conquista. O Filho de Deus morreu, eu sou o dono de tudo. Então, Jesus desloca daqui, porque quem fechou, quem abriu o portal não foi Satanás, foi Deus. Aleluia. E aí Jesus vai lá e toma a chave do inferno. Eu creio que ali Jesus olhou para Satanás e falou: agora quero todos potestades para trás de mim, toda a força do inferno atrás de mim, porque agora vai cumprir um propósito, um projeto a ser cumprido. É a hora de Gênesis capítulo 3, versículo 15 se cumprir. Você feriu o calcanhar da semente da mulher, eu sou a semente. E agora eu vou ferir a cabeça da serpente, a semente da serpente que é você. E pá, e ali eu creio que quando Jesus pisa e toma a chave do inferno e a chave da morte, o portal se fecha e ele volta para a cruz. Está consumado, a vitória está completa, a igreja nunca vai perder. Porque Jesus deu 3 brados ali, está consumado, ele quis dizer, está aberto a porta do perdão. Aleluia. Está pago o valor do resgate. Está vencido Satanás. Nós temos que viver dentro desse ambiente. Está aberta a porta do perdão. Eu tenho os meus erros, minhas fraquezas, mas eu tenho a porta de perdão aberta. Está pago o valor do resgate. Quem pagou foi Deus. Isso é está glorioso. vencido Satanás. Isso é glorioso. Entra aí. Isso é glorioso porque aí está a nossa vitória. Porque assim como Jesus fez a Satanás, nós como filhos dele, na autoridade dele, fazemos também. Pedro vai dizer que nós vamos calcar serpentes e escorpiões. A serpente vai ficar esmagada debaixo dos pés da igreja. E aí é onde que a igreja tem que atuar como Jesus, abrindo nessas dimensões do mundo espiritual, resolvendo a situação lá e manifestando depois o que foi resolvido lá aqui na terra. Não ao contrário. Não ao contrário. Primeiro lá, depois aqui. Olha só que interessante o contexto dessa história que Paulo está contando aos crentes em Corinto, quando ele vai falar da experiência de ir ao terceiro céu. Olha que coisa interessante, como que um homem que abre para ele um portal para conhecer os mistérios, quando ele desce com esses mistérios, já existem certas arapucas aqui embaixo que podem preveni-lo de fazer com que o trabalho seja completo. Então ele vai dizer o seguinte, olha, tem um grupo aí na igreja de Corinto que tem questionado acerca da minha legitimidade apostólica, tem me resistido, eles acham que eu sou uma pessoa em presença e uma pessoa fora da presença, eles acham que as minhas cartas são pesadas demais, mas na presença eu me aparento muito frágil, muito fraco, parece que nem a mesma pessoa. Mas Paulo, então, ele resolve dizer o seguinte, olha, eu poderia me gloriar das minhas experiências com o sobrenatural. Eu poderia me gloriar porque eu tenho acesso e tenho credencial para falar isso e expor isso, porque essa é a realidade da minha vida que me mudou. Mas eu não vou me gloriar nessas coisas, apesar de que eu posso. Porque em nada fui menor do que ele ainda usa até uma palavra grave, que os tais apóstolos. Para dizer para eles que a credencial apostólica dele também era legítima, porque quem deu aquele o apostolado para ele e quem o introduziu ao mistério foi o mesmo Senhor que andou com Pedro, com João e com os demais apóstolos. Ele teve a mesma experiência, porém, numa dimensão ainda que eu considero superior, porque ele fez isso tudo já na dimensão do Cristo ressuscitado, do Cristo glorioso. E é nessa dimensão que eu e o Senhor
relacionamos com o Cristo. É nessa superioridade, não estou dizendo que nós somos melhores, mas a dimensão do céu aberto, o véu rasgado e da operação da igreja para o conhecimento do mistério é superior. Porque já estamos a partir do ponto em que o céu se abriu, quando o portal se abriu, Jesus resolveu introduzir a igreja já no Santo do Santo para frente. A igreja já abre com o Santo do Santo aberto para ela. Ela não precisa trafegar átrio, santo lugar. Ela já opera do santo lugar para fora. Então, Paulo disse o seguinte, olha que coisa interessante e tremenda. A mesma forma que ele viu as coisas gloriosas e conheceu o mistério, na descida, Deus permitiu uma situação adversa na carne do profeta. Na carne do profeta. E todas as vezes que nós estamos lutando entre céu e terra, nós vamos nos esbarrar com os espinhos da carne. Todas as vezes que não há profeta sem cicatriz. É isso aí. Então, Deus permite. Olha que coisa tremenda. Vou para o céu, vejo o céu, assisto o céu, me movo com o céu, vejo a riqueza do céu e me impregno de todas aquelas coisas. A palavra impregnar aí é se tornar grávido. Você é cheio de semente, você é inoculado lá em cima, você é enxertado nas realidades lá de cima. E quando você desce com essas sementes e você se depara com a sua realidade carnal. E todo homem que está em crise, pastor Paulo, profeta Paulo, ele recorre a Deus para que a crise seja removida. A mente natural entra aí. Quando a gente está enfrentando uma adversidade depois que conhecemos o céu, e Deus permite a adversidade, aí automaticamente a mente natural diz assim, eu preciso me livrar disso. Porque não condiz com o estilo de coisa que eu estou vivendo no sobrenatural. Aí, Paulo vai a Deus e ora a primeira vez. Senhor, glória, eu vi o céu, eu conheço muita coisa, que coisa maravilhosa. O que é esse assunto aí? Que bobagem é essa na minha carne que o Senhor não pode resolver? Tira esse espinho, Senhor. E o Senhor não fala nada para Paulo. Passa-se um tempo, o espinho da carne vem de novo, bate nele, e Paulo diz, poxa, isso é espiritual, isso é Satanás me esbofeteando, porque eu conheço a guerra no mundo espiritual, eu conheço quando Satanás se opõe, e o que eu estou vivendo na minha carne é semelhante a um espírito maligno me solapando, e parece que Deus está permitindo eu ser solapado, mas eu conheço o céu dos céus, eu conheço os mistérios do sobrenatural, e agora eu estou vendo uma ação na minha vida que eu estou assemelhando ela a um embate com Satanás em que eu estou sentindo como se eu estivesse esbofeteado. Eu vou orar pela segunda vez. Senhor, tira de mim esse espinho. O Senhor não fala nada. Pela terceira vez, e como um bom judeu que ele sabe, né? O número 3 é o número. Se eu vou no pai, o pai manda para o filho. Se eu vou para o filho, o filho manda para o espírito. Na terceira vez houve uma concordância na Trindade e a resposta veio. Ele disse assim, Paulo, eu não vou tirar. Eu não vou tirar. A excelência da glória é muito grande. O tesouro é muito grande. O conhecimento é muito profundo. Eu quero que você se vista, Paulo, de algo que na terra você vai precisar para você poder abrir para os outros, com a sua vida frágil, o portal de receber o que é mais importante para eles receberem, que é uma graça sobrenatural. Pastor Paulo, só existe esse conhecimento de uma graça sobrenatural. Por que é sobrenatural? Aquilo que está acima do natural. O natural é a gente ir para Deus e dizer para Deus assim, tira esse espinho da carne, porque eu vou ficar melhor, a minha performance vai ser melhor. O homem natural quer ser movido e se mover pela performance. O céu não precisa da minha performance natural. O céu precisa da minha abertura como um portal na terra, porque ele viu um portal aberto no céu. Passagem, né? Tem que ter uma passagem. Tem que ter ele falou... Tem que ter um conector, né? O conector. A unção ela tem que ter um ambiente.
Se ela não tiver ambiente, ela não repousa. A unção ela tem que ter um ambiente, um recipiente onde ela pousa. Eu acho muito interessante as coisas de Paulo, porque Paulo ele foi nos mistérios. Então, mas eu fico pensando, para Paulo chegar a esse nível, ele toma 3 decisões muito fortes. Primeiro, ele quer ganhar a Cristo. E ganhar a Cristo não é simplesmente ganhar. Quando você ganha uma pessoa, você simplesmente não está ganhando a pessoa. Está ganhando todo o ambiente de emoção, de sentimento, de propósito, de projeto. Analisa isso comigo. O natural é dizer assim, o natural é assim, porque nós estamos falando de natural e sobrenatural. Mente natural e mente sobrenatural. A semana passada falamos bastante sobre isso com a doutora Sandriane, que rebentou foi muito Olha só, imagina. Ela falou principalmente do carro e do piloto. Olha só, o homem natural pensa assim, se eu ficar livre desse espinho, a minha performance vai ser melhor, Deus. Eu vou fazer mais, sem esse problema, sem essa dificuldade, sem essa fraqueza. Eu faço mais. O senhor concorda comigo? Deus diz não. Com a minha graça que basta, ou seja, com a minha graça que não é na medida natural, com a minha graça que é sobrenatural, uma medida sobrenatural que vai vir sobre você, os fracos vão ficar encorajados em vir para esse ambiente que você está. Eu acho muito importante, pastor, Jesus, quando Paulo está falando de segredos, ele diz mistério de Cristo, é tão fenomenal, porque teve momento que Jesus, entre os seus discípulos, cercado pelos seus algozes, seus inimigos ferrenhos, violentos, principalmente em João 7, versículo 35, Jesus chega a olhar para eles e dizer assim, aonde eu estou, vocês não podem vir. Olha o ambiente que Jesus estava. Aonde eu estou, mas ele está ali no meio dos caras. Mas ele está dizendo, aonde eu estou, vocês não podem vir. Agora, porque se entrar aqui é alto risco, é outro espaço. Aqui eu tenho toda a plenitude. Aonde eu estou está toda a plenitude dos céus. Está a plenitude dos tempos. Está a plenitude da divindade. Está a plenitude da trindade excelsa. Está todo o poder do céu está aqui, aonde eu estou, no pedacinho que eu estou. Vocês estão aí, aqui vocês não podem chegar. Cara, eu vejo sobrenatural assim. Eu trabalho com o apóstolo Djalma Toledo, você sabe disso, na Verdade e Vida. Eu vejo aquela igreja encapsulada pela unção provedora de Deus, porque eu vejo anjos, quando eu vi um exército chegar, de braços entrelaçados, um no outro, e cercaram uma dimensão, meu irmão. Falei, rapaz, essa igreja está debaixo de uma provisão. Então, ela está num ambiente aonde ela está, o inferno não pode chegar. Aleluia. Jesus falou, aonde eu estou, vocês não podem chegar. Então, eu vejo sobrenatural marcado também por isso, porque Paulo, ele fala essa palavra assim, eu quero ganhar a Cristo. Ganhar uma pessoa é ganhar a confiança da pessoa em você. É isso Paulo aí. Paulo estava dizendo assim, olha, Jesus, o Senhor me ganhou. Então o Senhor pode confiar em mim. Agora eu quero ganhar no Senhor para que eu confio no Senhor. O Senhor me ganhou. Eu confio no Senhor. Não tem nenhuma dificuldade. Eu até morro se for necessário. Mas será que o Senhor confia em mim? Então eu quero dizer para o Senhor, quando ele fala aqui em Filipenses 3, versículo 8, ele diz assim, sim, devero considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero refúgio para ganhar a Cristo. Aleluia. Ele estava, eu estou rasgando tudo que é terreno, tudo que é valor,
tudo que é preciosidade, eu quero sair desse ambiente, eu quero ver coisas que o mundo não viu. Aleluia. Eu quero ver coisas que o Senhor vai confiar em mim. De repente, parece que Jesus dá um sinal para ele. Ele entra no versículo 9 e diz assim: e ser achado em ti. Meu Deus. Quando a gente mergulha no sobrenatural, no versículo 10 ele diz assim: e conhecer o poder da tua morte e ressurreição e me conformar no teu sofrimento. Aleluia. Cara, ele está entrando numa dimensão que ele vai conseguir sair daqui. Conquistou a Cristo. Cristo vai confiar nele. Agora eu sou achado em Cristo. Me procure as minhas emoções que você acha Cristo. Procure meus sonhos que você acha Cristo. Aonde Cristo está, eu estou. Então ele estava dizendo aquilo que Jesus falou lá para aqueles homens. Aonde eu estou, vocês não podem vir. E Paulo estava aonde ninguém podia ir, no céu dos céus. Quando ele desce para a tarefa na terra, Satanás pega ele, mas ele volta para habitar e a graça basta. Cara, eu acho que o sobrenatural é algo que a gente, sabe, eu vejo isso, a sede que tem o pessoal, a liderança da Verdade e Vida, o apóstolo Djalma é um cara fenomenal, e é um sedento, é um faminto de Deus. E eu vejo que Deus está preparando um ambiente. Na madrugada, eu estava orando a madrugada de hoje, e quando eu vi algo sobrenatural, solevando, sabe, a unção que está, ela vai encontrar um ambiente, porque a igreja vai ser muito forte pós-pandemia. E eu acredito nisso, Agora, isso, vem aí. E eu acredito tanto nisso porque é o seguinte, Deus está permitindo esse tempo de adversidade. Na verdade, Deus, vou voltar de novo para aquilo que eu acredito que eu ouvi com clareza da parte de Deus. Deus teve que dar uma parada nos eventos, porque ele começava a tratar de um assunto, mas os eventos tiravam os focos de muitas coisas importantes. E agora a igreja está sendo redimensionada para o momento. E o momento é esse, que o céu se pronunciou novamente. Os céus abriu e se pronunciou. E eu acredito que isso tudo é um... Eu falei até com o apóstolo Djalma, eu entendo isso como um grito do céu. Eu entendo isso como um brado do céu. E o brado é traduzido assim, aí vem o noivo. Aí vem o noivo. E quem comunica isso e ouve isso são as pessoas que estão trafegando aqui em cima, não é aqui na terra. Porque quando o brado veio nas parábolas das 10 virgens e o brado chegou no ouvido de todas as igrejas, foi capaz de despertar todas. Mas apenas um grupo daquelas despertadas conservaram o azeite fresco. Essa unção que está vindo para a milha final. E essa agora não é mais tempo de negociar o azeite. Deus permitiu que o azeite fosse negociado. Deus permitiu que o azeite fosse comprado. E quem sair para comprar azeite agora vai voltar e a porta vai estar fechada. Mas quem foi despertado e está despertado e acendeu a lamparina e tem de reserva, vai alumiar o caminho nesses dias. A porta da graça está aberta, mas não está aberta mais para negociação de grandes unções que foi derramada por um período de tempo para a realização dessas coisas finais. Então nós ficamos embriagados, desculpa a palavra, mas andamos um pouco embriagados uns tempos atrás, porque veio uma medida muito forte do azeite para o sobrenatural do céu, e a gente quis ficar como Pedro lá em cima na montanha, dizendo para Deus, bom este lugar, façamos aqui então os nossos tabernáculos aqui, vamos ficar aqui porque aqui é bom demais ouvir Moisés, aqui é bom demais ver Elias, aqui é bom demais ver o Senhor glorificado e resplandecendo diante de nós. Mas a instrução foi, ouve ele, ouve ele, ouve ele, porque daqui agora vocês vão ouvir ele dizendo assim, Pai, lá do Getsemane, mas em gota de sangue.
em gota de sangue. Pai! Pai! E Satanás tendo acesso ao ambiente dele. E ele, lá no Getsemane, sendo amassado como a azeitona para produzir esse azeite. E o pai tendo que assistir isso. E o coração do pai vendo isso. E a gente fala muito do sacrifício do filho, porque é o filho que nos comprou de volta para o pai. Mas o sacrifício do pai em ver o filho tendo que passar pelo processo, primeiro, de ser a azeitona esmagada. Porque ali no Getsemane, Jesus se levantou para vencer a batalha. Porque foi num jardim que o homem perdeu. Foi no jardim do Éden que o homem perdeu. Perdeu por quê? Porque desobedeceu um mandamento. Mas foi no jardim do Getsemane que Jesus levantou para vencer. Porque ele disse: Pai, eu conheço a minha vontade. A minha vontade é não beber esse cálice. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade. Eu estou aqui para abrir o portal. Eu estou aqui para resgatar o que o homem perdeu. O que o homem negociou e perdeu no negócio, lá no jardim, o Senhor abriu um outro portal nesse jardim. E o jardim do Getsemane se tornou o portal de Jesus. E Jesus convidou Pedro para esse ambiente. Ele convidou João para esse ambiente. Ele convidou Tiago para esse ambiente. Vigia comigo em oração. Entra comigo nesse ambiente. Eu estou angustiado até a morte. A oração ficou pesada. A igreja... E ele teve que ir. Ele teve que ir. Porque ele teve que ir e ver uma igreja dormindo. E quando a igreja dorme, ele não dorme, porque não dormita o guarda de Israel. Mas quando ele volta com a batalha ganhada, ele diz: levantemos. Ele levantou a igreja. A igreja não fica nunca deitada quando Jesus está em pé. Porque dormes, né? Levanta e vamos daqui, porque é chegada a hora. É chegada a hora. Você está falando é fenomenal, porque ele está dentro do jardim de oliveira. É. Oliva. Só que ele foi extraído lá de dentro do Éden, do jardim do Éden, no bico da pombinha, inserido como ramo de oliveira na árvore, como um raminho que vai crescer. Passa 2000 anos, ele está saindo das águas barrentas do Jordão. Puxa! Né? Está saindo das águas barrentas do Jordão. Aí o Espírito, 2000 anos depois, volta e entra nele, enche ele e vai levar ele para o jardim para ser extraído 4 óleos dele, 4 tipos de óleo. Porque na Itália a gente tem casa de recuperação e tem muitas oliveiras. E quando a colheita se extrai o óleo, mas tem óleo para 4 tipos. Em Israel via isso. O óleo para lâmpada, o óleo para unção, o óleo para alimentação e o óleo para os levitas. O óleo da unção do ministério é uma coisa, o óleo da unção do levitário é outra coisa. E então ali estava sendo extraído o que a igreja ia viver aqui na terra. Cara, hoje você falando isso aí é tremendo. E olha o seguinte... Uma coisa que eu acho bacana, porque eu acho que Jesus, quando levantou, e Satanás estava ali, ninguém via, mas era portal, nem os discípulos viam, era portal. Jesus, no meu entender, que ele levantou enxugando o olho assim, tirando o sangue do olho e dizendo lá, tira o sangue do olho que eu estou vendo através do véu da esperança. Aleluia! Há uma igreja lá fora. Há uma igreja aqui que não pôde ficar comigo e dormiu. Há uma igreja que eu deixei porque não podia sequer passar pelo portal. Mas eu agora volto e levo a igreja para o ambiente dela. Aleluia! É tremendo. Leva a igreja para a cruz, meu irmão. Pastor, Deus falou para mim esses dias, ele abriu um portalzinho. Eu vou falar um portalzinho de revelação. Ele me mostrou os 5 cravos da cruz. É isso aí. Você lembra do número 5 que você pregou aqui? Ah. A cruz tem 5 cravos. Isso.
tem 2 nas mãos, um nos pés, um numa tabuleta que os homens mandaram pregar lá, uma tabuleta, colocaram lá um cartaz. E outro na cruz. Está ali na cruz. Um em cada mão, um num pé, e pregaram um cartaz dizendo assim, manda dizer aí, escreve aí, ele disse que é rei dos judeus. Era uma chacota, era um desdém, mas é uma verdade. Esse é o quarto. Os homens que são naturais não conseguem ver o sobrenatural, tem que profetizar o sobrenatural sem entendê-lo. Agora, o quinto prego foi o próprio Jesus que colocou. E o quinto prego da cruz foi quando ele pegou as minhas dívidas, as suas dívidas. A cédula de dívida que era contra nós, ele cravou na cruz. É o cravo invisível da graça que salva. É o recibo que ele pregou dizendo para o mundo espiritual. Pode ler. Eu paguei. Está pago. Tetelestai. Está consumado. Ele pregou na cruz. Paulo vai ver esse mistério e vai escrever que a cédula de dívida que era contra nós. Ele viu a cena no mistério. Ele viu a cena. Sobrenatural, né? Tem que estar no sobrenatural para ver. Ele viu a cena, Jesus ir cravando, porque naqueles dias, naqueles tempos, se colocavam as dívidas expostas das pessoas para que todos que passassem vissem que ele era um devedor. Por isso que mandaram colocar aí a blasfêmia dele a dizer que ele é rei. E rei aqui é só um, é César. Mas Satanás precisou me ver que a minha dívida estava lá. E Jesus disse, eu pago. Eu pago, Satanás. Eu pago principados. Eu pago potestades. E eu estou pagando não é para vocês, não. Eu estou pagando para o meu pai. Porque eles pecaram contra o meu pai. A dívida era contra o meu pai. E eu vou lá levar dizendo, pai, eu pago. Eu pago o preço. Isso quem viu foi o quê? Um homem que viu no sobrenatural. E escreveu. E você acha 5 pregos na cruz. Agora, o quinto prego, quem viu foi Paulo no mundo sobrenatural, para nos dar entendimento que nós não temos mais dívidas para ser pago. Ele vai dizer aos romanos, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas que andam segundo o Espírito. Eu vi isso no Espírito. Eu vi no Espírito. É fabuloso, né? Você entrar assim na dimensão. Eu lembro quando eu me converti, cara, era fenomenal, porque você tendo uma vida, assim, mais ou menos, de uma vida normal, um ser humano normal, é uma coisa, mas um ser humano igual eu era, droga e tal, e etc. E de repente, Jesus libera um som de voz. Paulo, eu não te fiz para andar nesse caminho. Levanta-te e vai para onde eu te mandei. Aquela voz, meu irmão, ela era tão forte, era 10 horas da manhã, que eu não esqueço nunca, do dia 28 de abril de 79. Estava sentado no meio de uma rapaziada de bandido, era um grupo de assaltantes. De repente eu ouço essa voz me fez deixar tudo para trás e ir para o Maringá, sair do Rio de Janeiro e para o Maringá, no Paraná. Cheguei lá, uma rapaziada orando, houve um conflito ali, eu não entendi, vamos carioca. Um pouco eu fui e tal, mergulhei, falei, Jesus, eu estou aqui e tal. Aí, de repente, meu irmão, eu vi, abrir assim como se fosse uma atmosfera. Na época, eu vi rasgar assim, e uma dimensão profunda. O ser veio, colocou a mão na minha cabeça. A mão dele era como uma tocha de fogo, cheia de fogo. O fogo foi entrando por dentro da minha cabeça. Parecia que na sola do meu pé, eu estava de joelho já, parecia que na sola do meu pé saía labareda de fogo. Aleluia. E eu olhando aquele ambiente, um telão assim, parecia um telão, como até um telão de cinema.
aquela telona grande, e ali todos os meus pecados, todos os meus traumas, toda a minha tragédia de vida, passava naquilo ali e ia apagando, o tempo ia apagando, apagando. De repente aquilo sumiu, eu estava debaixo de uma palavra dizendo: Jesus da minha mãe, tem misericórdia de mim. Ele com a mão na minha cabeça falou: Paulo, eu sou Jesus da tua mãe. Pastor Paulo. Eu te trouxe para aqui, eu te liberto, eu te curo, eu te encho do meu espírito, você vai ser profeta e apóstolo entre as nações. Pode falar. Pastor Paulo, eu sinto da parte de Deus agora, nesse exato momento, nesse ambiente que foi criado nessa live. Um ambiente foi criado agora. Estenda a tua mão e libere uma palavra para que olhos e ouvidos sejam abertos agora, para que pessoas que têm esse desejo e querem essas revelações, para o exercício da obra no tempo do fim, pessoas agora que estão ligadas conosco vão abrir. Deus, como Eliseu olhou nos olhos daquele discípulo dele, viu os inimigos e conheceram que o que estava com Eliseu era mais do que o que estava contra ele. Os olhos espirituais de pastores, de pastoras, abra, meu Deus, membros da sua igreja, todos aqueles que precisam entrar numa dimensão profética profunda. Abriu-se esse portal agora. Como abriu o portal para aquele discípulo de Eliseu. Ore, cantarás. Agora, em nome de Jesus, como Jesus abriu o portal para Pedro, João e Tiago, lá no Monte da Transfiguração. Eu abro o portal agora para que eles entrem em glória em nome de Jesus. Eu vi no meu espírito uma pessoa agora, nesse exato momento, recebendo um órgão novo. Um órgão inferior. É um órgão que está na perna. Eu vi uma perna crescendo. Eu vi uma perna que não se movia, se movendo. Eu vi aqui, isso simboliza que a igreja não vai ficar imóvel, porque ele vai consertar as pernas. Amém. Eu creio nisso. Meu Deus, criou-se nessa... A base está aí, meu irmão. As pernas. Porque a igreja, ela anda num caminho contrário. Eu tive uma revelação, uma visão de 5h30 em 2014, você sabe disso, quando eu vi um corpo. Ele andava para o outro lado. Jesus mandou pegar ele, eu vou contar em outra live isso aqui. Jesus mandou pegar o corpo ia para o outro lado. Ia para o lado da destruição, ia para o lado da devastação, ia para o lado do fracasso, até que um portal se abriu e ele achou o caminho dele. Mas estava todo deteriorado, todo destruído, mas lá dentro daquele ambiente ele foi reconstruído pelas águas celestiais. Aleluia. Deus está abrindo agora, neste momento, portas espirituais, ministerial. Muitos pastores vão entrar. Nós estamos entrando num tempo diferente. Nós vamos entrar num tempo que vamos precisar de um mundo espiritual mais leve, mais profundo, porque o mundo nunca mais será o mesmo. E os portais precisam se abrir. Nós estamos vivendo na terra da opressão, de uma igreja diminuída, desqualificada, que ela é avaliada pelo número de pessoas que tem no seu templo, ela é avaliada pelo valor de conta que tem no seu banco, ela é valorizada por isso. A igreja está cheia de palavras de efeito, e tem que anular essas palavras e gerar sobrenatural, onde o paralítico volta a andar, o surdo volta a ouvir, o mudo volta a falar. Cara, tem que quebrar todas essas cadeias, porque a hora é essa. Nós estamos chegando no finalzinho. Nós temos aí, pastor, 3, 4 minutinhos para a gente encerrar aqui. Mas... O meu apelo é que as pessoas que estão ouvindo essa live conosco, porque Deus não atraiu você aqui por acaso, aleatoriamente.
O meu apelo é que você deseje e seja sensível ao que Deus está fazendo sobrenaturalmente na terra. E seja você alguém que esteja debaixo desse momento. Saia do evento, foque no momento, porque o momento é esse, num abrir e fechar de olhos, e tem azeite fresco. Eu glorifico a Deus pela sua vida, meu irmãozão querido. Quero te abraçar Vamos na em segunda breve. próxima? Vamos numa segunda próxima. Nessa próxima Vamos segunda, na segunda próxima. a gente faz de novo na próxima segunda, a gente continua aí o mistério e vamos ver o que Deus faz com a gente. Gente, então vai estar conosco, continuando essa live, eu e o pastor Vitor, e Deus vai dar a vocês algo sobrenatural, que a gente começou aqui a falar sobre os mistérios, mas na verdade ainda falta muita coisa, ainda nem iniciamos. Os portais estão prontos para ser abertos. Eu gosto muito como Jesus, quando Jesus saía para o deserto. Eu não creio que Jesus ia descansar no deserto. Eu acho que chegava lá e tirava a roupa, jogava a pele fora, e abria um portal e mergulhava em Deus. E ali dentro ele estava sozinho, ele e Deus. Quando ele voltava, ele era capaz de dizer: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Ele está falando de portais, de ambiente. Se Ele não entrava, for assim, eu teria dito. ele Agora entrava ele lá. dizia assim, pode falar rapidinho, porque estamos no fim mesmo. Não, ele entrava lá e dizia assim: o meu pai, eu vi meu pai curando um cego, vou descer e vou curar um. E tinha mais, né? Ele olhou para os discípulos e disse assim: olha, porque se não fosse assim, eu vou ao Pai e voltarei e levarei vocês para onde, porque aonde eu estou, Agora, vós estarei também. Aonde eu estou, ele estava lá, rapaz. lá naquele lugar. Deus te abençoe. Beijo no Deus seu te coração. abençoe muito. Vamos esperar essa semana maravilhosa. Te Se o pessoal honro. tiver perguntas para fazer, eles podem fazer. Mas segunda-feira vamos estar juntos, vamos deixar Deus usar em revelação, profecia, porque eu Amém. creio que nós vamos ajuntar muita gente. Faz uma chamadinha que eu gostei demais daquela chamada que você fez. Bota a outrazinha, vai jogando, porque o teu campo é grande. Ama a Deus te sua abençoe. vida, ama a sua vida, ama a vida da sua esposa, da sua família, ama a vida do seu pastor, meu querido apóstolo Djalma, e em breve também nós vamos estar também junto para a gente dar um abraço físico, presencial, naquele lugar, sem sair daquele lugar. No ambiente. Sem sair daquele Deus te lugar. abençoe. Amém. Um Gente, abraço. então encerramos agora essa live junto com o pastor Ornella e até segunda, sobrenatural de Deus na terra.